como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos. Feliz Natal, primeiramente. Sim, eu amo Natal, chegou a melhor época do ano. Amém, eu amo Natal. Eu sou aquele tipo de pessoa que todos os amigos relacionam a Natal, porque definitivamente eu vivo pelo Natal. É a minha época favorita, o meu mês favorito do ano. E nessa época eu faço maratonas de tudo, tá? De filme, de livro, de série. Eu não tenho senso crítico, inclusive muita coisa questionável. Eu adoro assistir, mas eu trouxe aqui então recomendações de livros, porque afinal de contas esse canal é de livros, então nada mais justo. Livros esses que estão sim relacionados ao Natal, mas alguns livros que nem tanto, mas que eles flertam aí com a temática. Então bora começar para o vídeo não ficar muito longo, até porque eu já falei, né, minha câmera anda meio que desligando sozinha, enfim. Mas já sobre as indicações eu quero começar com um livro que ele não é necessariamente natalino, embora ele flerte com o Natal, porque ele tem uma cena muito específica que se passa no Natal. E eu tô falando de As Crônicas de Nárnia, em específico esse livro que é O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Sim, gente, essa minha capa, ela é horrível, é a capa do filme, eu também não gosto. Assim, esse livro foi lançado na época do filme, né, na época que não se comprava livros em livrarias online, então assim, foi um achado eu já achar esse livro. Então relevem, por favor, toda essa estética desfavorável, mas aqui a gente tem um grupo de irmãos que eles vão parar em Nárnia. Esse é o segundo livro da série, mas você não precisa ter lido o primeiro livro para começar, porque o primeiro livro foi o último a ser escrito e publicado. Basicamente, o autor pensou assim, ele meio que fez toda uma trajetória da Terra de Nárnia, começando por esse livro. E quando ele já tinha terminado tudo, ele pensou, poxa, falta a Gênese, né? Falta eu começar a contar a origem de Nárnia. Então ele sentiu essa necessidade de fazer um primeiro livro de origem da Terra, mas não tem relação com os personagens, então você pode ler esse livro aqui tranquilamente, tanto que os filmes, eles já começam pelos personagens que estão nesse livro, eles não incluem ali O Sobrinho do Mago, que é um livro bem à parte e que não tem uma relação, lógico que tem, porque é o mesmo universo, mas que você não precisa começar por ele. E aqui, então, a gente tem esses 4 personagens que são irmãos, eles vão parar ali na Terra de Nárnia em um período de guerra, né? Eles se refugiam na casa de um parente e descobrem um portal mágico em um guarda-roupa. E em Nárnia tá tudo assim, com muita neve, muito gelo, mas não é aquela neve fofinha do Natal, é uma neve aterrorizante, porque todo esse território mágico tá sendo dominado por uma feiticeira maligna, que então meio que deixou toda a Terra congelada. E tem uma participação aqui bastante natalina, passando na metade do livro, então fica aqui essa dica pra vocês de um livro que não é de Natal, mas que você pode ler no Natal. Outro livro que não é de Natal, mas que também você pode ler nessa época é Harry Potter e a Pedra Filosofal. Lembrando que não concordo com a autora, tá? Eu já falei isso outras vezes, você pode acessar esse livro em biblioteca, sebo, tem outras formas de consumir sem dar dinheiro para ela. A questão é, esse livro, ele de fato não tem nada a ver com o Natal, porque se passa na vida de um menino durante um ano da vida dele, né? Entre o aniversário de 11 e 12 anos, que é quando ele descobre que é bruxo, vai para uma escola de magia, treina essas habilidades. Só que a cena de Natal que tem nesse primeiro livro, ela é muito marcante, não só para o enredo desse livro em específico, porque mostra que o menino, que ele nunca comemorou o Natal, ele nunca se sentiu amado a ponto de ganhar presentes significantes, e pela primeira vez ele se sente amado, se sente acolhido. E não apenas isso, também tem o fato de que essa cena, ela é muito marcante para o decorrer da série, porque ele ganha um presente muito específico aqui. Mas essa cena de Natal, ela é tão marcante que, assim, essa autora simplesmente pegou o capítulo de Natal que tem nesse livro e decidiu publicar em uma versão ilustrada, super faturada, caríssima, que está sendo lançada esse ano, meio que concomitante em vários países, só para vocês terem noção do quão marcante é essa cena de Natal desse livro aqui. Mas assim, é completamente desnecessário ela fazer isso, essa mulher não para, ela tá num surto de querer lucrar o tempo todo, mas enfim, né, quem sou eu para julgar, né, se eu tivesse dinheiro e uma fonte de renda tão grande, será que eu não estaria fazendo diferente? E antes de ir para os livros que de fato falam sobre o Natal, eu quero dar uma última recomendação natalina que é do fundo do meu coração, que não é infantil, que nem os outros livros, apesar de ser trabalhada nas escolas lá fora, né? É meio que um livro paradidático, que é um clássico, mas assim, a leitura dele é como ter a sensação de um abraço quentinho, sabe? Eu adoro esse livro, pra mim, ele traduz o espírito natalino, apesar de não ser de Natal, embora tenha cenas muito específicas de Natal, e eu estou falando de Mulherzinhas. Esse é um clássico, como eu disse, então tem milhares e milhares de adaptações, então você também pode assistir, mas é uma história muito agradável, é maravilhosa, e eu realmente senti o meu coração muito quentinho enquanto eu lia esse livro. Eu quero revisitar de tempos em tempos durante o Natal. Aqui a gente conhece então a trajetória das irmãs March, são 4 irmãs com interesses super diferentes, idades diferentes, aptidões diferentes, só que elas têm uma coisa muito em comum, que é o amor que elas sentem uma pela outra e pela família, e também o fato delas serem muito inventivas, muito criativas. Elas passam por uma situação financeira bem apertada, né? A gente tá num período aqui da Guerra da Secessão, e elas tentam meio que se virar a partir disso, sendo sempre muito criativas, e elas
comemoram o Natal, mas assim, a própria forma como elas comemoram o Natal em diversos anos, porque esse livro ele vai passando em tempos diferentes, em anos diferentes, vai mostrando tradições e relações fraternas entre elas, que é muito bonitinho. E assim, apesar desse livro não ser sobre o Natal ele se faz presente de diversas formas. Por exemplo, o primeiro capítulo, a primeira frase é: onde já se viu um Natal sem presentes? E o segundo capítulo, se não me engano, também tem Natal. Deixa eu ver aqui. Ó, o segundo capítulo é literalmente um Feliz Natal. Então assim, gente, tem diversas cenas de Natal e são todas incríveis e elas traduzem o sentimento do Natal, que não é uma coisa simplesmente material, é a questão do afeto, de cuidar do próximo. Tenham em mente que é um livro que ele é disfarçado de não natalino, mas ele tem ali um pezinho. Fora que assim, apesar de ter muitos ensinamentos, tá? É um livro muitas vezes que fala sobre boas maneiras, sobre como garotas devem se comportar, como elas devem ser responsáveis, como elas devem ser amorosas. Só que não é só isso, tá? É um livro que, apesar dele dialogar muito com o período em que ele foi publicado, ele também foge muito às regras, porque dentre as irmãs existe uma que é a maior protagonista, assim, que ela tem mais destaque, e ela sempre luta contra os padrões inseridos para o gênero dela, porque ela quer ser uma escritora, ela quer conhecer o mundo, só que ela tá destinada pelos padrões a casar e a ser dona de casa e mãe, ela não quer isso, então ela tenta lutar contra tudo isso, porque a Jo é a personificação da autora Louisa May Alcott, e que trouxe muito de si pra personagem, inclusive é uma personagem meio que caracterizada, inclusive tem um texto nessa edição que fala sobre isso, ela é caracterizada como tomboy, ou seja, fala aqui de uma moça, né, uma menina que não está feliz com as atribuições que a sociedade prevê para ela por conta desse gênero. É interessantíssimo, tá? Eu recomendo, é um abraço muito quentinho, você vai se divertir, talvez você vá se emocionar, talvez até chorar, é maravilhoso. Mas agora bora parar de enrolar, eu não vou mais ficar falando de livros que flertam com o Natal, mas não são necessariamente de Natal. Eu quero falar aqui de um livro infantil. Sim, um livro infantil. Tem um clássico que pra gente talvez tenha começado a ser clássico dos anos 2000 pra cá por conta de um filme com Jim Carrey, que é o Grinch, e eu tô falando de como o Grinch roubou o Natal. E esse é um livro do Dr. Seuss que realmente ele foi um cara que ajudou a alfabetizar talvez muitas pessoas ali dos Estados Unidos, ele é bastante famoso, tanto que acho que a primeira versão de adaptação para o audiovisual foi nos anos 60, eu já assisti, é um curta, que é realmente a história literal, a história do Grinch, do Jim Carrey, conta muito mais coisa pra poder caber, né, em um longa-metragem, assim, é um poeminha, né, então cada página contém basicamente 4 versos e uma ilustração, é muito bem feito, e o que eu gosto é que além de contar toda a história, eu gosto muito dessa tradução que foi feita pela Bruna Weber, e a Bruna, além de ser tradutora, ela também é poetisa, então acho que ela conseguiu fazer de uma forma que eu considero magistral, tá? Eu não sou da área de letras necessariamente, tá? Eu só sou uma leitora, mas eu, enquanto leitora, considerei o trabalho dela magistral, porque ela conseguiu não apenas traduzir toda a essência de cada verso, como criar uma rima a partir disso. Eu achei maravilhoso o trabalho dela, sério, porque aqui atrás você realmente conhece o poema original que também a Companhia das Letras trouxe. E assim, é um poema infantil, tá? Então, novamente, aquele tipo de história que adultos vão apreciar, mas que crianças também vão apreciar muito. Esse daqui é a recomendação mais infantil que eu tenho pra trazer pra vocês. E sim, como eu falei, tem diferenças em relação ao filme do Jim Carrey, porque aqui o Grinch ele não aproveita o Natal porque ele tem um coração 2 vezes menor do que deveria. Enquanto que no filme a gente vê que ele também tem traumas de infância, de ser renegado, de sofrer rejeição por conta da aparência dele, que eu acho que até tem uma ponte muito grande pra gente se conectar muito com ele. Eu acho o filme muito bem feito, eu não vi a versão mais recente dos anos 2000 e, sei lá, 16, 17. Enfim, eu não tenho vontade também de ver, mas eu recomendo muito essa leitura. Todo mundo de todas as idades com certeza vai adorar. E eu também tenho uma dica que casa com uma tradição que não é tão comum no Brasil, mas nos países anglófonos é muito comum, de ler livros de cozy mystery no Natal. O que é cozy mystery? É um mistério fofinho, sabe? É um mistério que não é extremamente sanguinolento e brutal. Tem sim, às vezes, histórias de assassinato, mas não é aquela exploração muito gráfica do assassinato em si, e sim a abordagem da investigação feita para saber quem é o culpado da história. E uma escritora muito famosa por escrever cozy mystery é a Agatha Christie, e ela tem um romance de Natal, ela tem só 2 histórias de Natal, eu acho. E esse livro aqui eu gostei muito, se chama O Natal de Poirot. Eu já fiz um vlog de leitura, eu acho que está disponível, eu vou deixar linkado, em que eu leio o livro e eu vou tentando comentar com vocês quem eu acho que é o assassino, eu vou comentando sobre as minhas suspeitas. Spoiler, eu acertei quem era o assassino. Então aqui a gente tem o Poirot, que é o principal detetive, né, de
todas as milhares de obras da Agatha Christie, ele é convidado para uma mansão e acaba acontecendo um assassinato ali. O patriarca, né, dessa família, ele morre, só que o problema é que ele morre de uma forma muito misteriosa e praticamente todo mundo ali tinha meio que um motivo, dentre os diversos personagens, porque essas histórias sempre são cheias de personagens pra você se perder, pra você desconfiar de todo mundo. Então a gente vê todo o desenrolar e o Poirot sempre muito teatral, sempre muito genial, é bem divertido. Essa não é uma tradição que é muito comum aqui no Brasil, infelizmente quando eu quero ler livros assim que se passam no Natal, eu acabo tendo que recorrer a livros em inglês. Eu queria muito que tivessem mais livros traduzidos nesse sentido aqui pro Brasil, porque eu ia adorar ler. Mas assim, quando se fala de recomendação de livro de Natal, a gente não pode fugir do chover no molhado, que é falar de um cântico de Natal, ou um conto de Natal, uma canção de Natal, depende realmente da tradução. Esse livro existe em todas as editoras por ser de domínio público, então você vai achar com muita facilidade do preço mais barato ao mais elevado. E aqui essa é uma história do Charles Dickens, que sim, né, ele tem essa alcunha, esse título de ser o homem que inventou o Natal. Não foi ele que se batizou, né, porque além dessa ser a história de Natal mais famosa que existe, tem a questão de que muitos dos costumes trazidos aqui, eles se perpetuaram, né? Porque foi publicado, né? Foi escrito e publicado durante o período vitoriano. E muitas das tradições que a gente tem hoje de Natal, eu não tô falando que são creditadas ao Charles Dickens, mas vieram depois desse período, como, por exemplo, decorar a árvore para o Natal, que era uma tradição mais germânica, só que acabou sendo inserida nos costumes da Inglaterra, quando a rainha Vitória casou com um príncipe que era dessa região, então a questão de decorar, de pendurar adereços, de colocar presentes que eram muito pesados, então passaram a ser colocados na base ali da árvore. Muitos dos temperos também, né, que vieram desse costume inglês de colocar a canela nas moscadas. É muito interessante, tá? Então, assim, se a gente parar pra pensar, o século XIX, ele tem muita influência na forma como a gente comemora o Natal. Óbvio que não é só o século XIX que tem essa influência, é uma coisa que é construída, né, mas que se disseminou mais a partir desse século. E o Charles Dickens, quando ele faz uma história assim, que já tá trazendo muitos desses elementos, e que traz um negócio que era muito comum na Inglaterra também no período, que é contar histórias de fantasmas no Natal. Porque na época, pensa, inverno, todo mundo só usava a iluminação à vela, então assim, era muito escuro porque amanhecia tarde, escurecia cedo, então as pessoas acreditavam que era o período ideal do ano para que fantasmas circulassem no escuro, né? Enfim, questões de crenças em assombração. E aqui a gente tem a história de um homem que ele é muito avarento, ele só pensa em dinheiro, ele prioriza o dinheiro em relação a qualquer outra coisa. E na véspera de Natal ele é visitado pelo fantasma de um ex-sócio que faleceu. E tem muito aquela questão daquela pessoa que é tão má em vida que quando vai para um outro plano não consegue ir para o paraíso, para o inferno, fica no meio que é aquela pessoa que não ascende a plano nenhum, e aí esse fantasma ele aparece acorrentado, porque ele é tão preso no nosso mundo material que ele aparece acorrentado e assombrado, e é meio que um estalo para que o Scrooge, que é o personagem principal, ele mude as atitudes dele e a forma como ele vê a vida. E o interessante aqui é ver que sempre é tempo de redenção, sabe? Se você se arrepende de algo verdadeiramente, você pode ser perdoado, você pode mudar. Essa é a grande lição. Então, todas essas visitas que ele recebe de fantasmas ao longo da história servem para isso. É uma boa história, é uma história clássica de Natal e que merece muito ser visitada, além de ser super curtinha também, né? Um conto, então fica aí a dica. E por último, eu gostaria de indicar novamente um conto de Natal, mas não é a história do Charles Dickens. Como eu falei, né, essa história deu muita margem para muitas adaptações, principalmente de filmes, mas também muitas adaptações literárias, e eu quero trazer uma adaptação literal de um conto de Natal, que é um conto de Natal, só que é um quadrinho do escritor espanhol Carlos Giménez, e aqui a gente tem uma história quase que autobiográfica, porque a gente tem um personagem que se chama Pablo, até olhei aqui para ter certeza, mas sim, é um quadrinista chamado Pablo, que meio que traz muito da vida do próprio autor, que é uma pessoa que não é exatamente avarenta e gananciosa como o Scrooge é em Um Conto de Natal, mas é uma pessoa que ele prioriza o trabalho dele acima de outras coisas, passando até por cima de relações familiares. Então acaba que numa noite de Natal que ele poderia passar com as pessoas que o amam e também pessoas que ele ama, ele passa trabalhando, porque ele prioriza isso. Então ele é visitado também por um ex-sócio do estúdio dele,
e também passa todas essas lições dizendo que ele tem que aproveitar a vida, né? Ele já é um idoso, então ele tem que aproveitar enquanto ainda há tempo. Então, assim, a gente vê um retrospecto da vida dele na juventude, exatamente como é o livro de um conto de Natal. Acho que uma nova roupagem, eu gosto muito desse quadrinho, eu acho que ele é muito bem feitinho. E o interessante dele ser uma releitura é que é uma releitura que, apesar de ter muitos elementos em comum, ele sim é bastante original, porque retrata muito da vida do próprio autor. Você não precisa ter lido nada dele, eu mesma nunca li, mas eu acho que é um quadrinho que ele tem umas tiradas cômicas também, eu acho super interessante, fora que eu acho que é um bom presente de Natal pra você dar por aí. Não só pra você ler, mas pra você presentear, porque ele é um quadrinho barato. Eu não sei se vocês são familiarizados com o mercado de quadrinho aqui no Brasil, mas quadrinho, capa dura, com a qualidade desse material aqui, ó, vem até com o marca-texto aqui que caiu, eles são geralmente caros, tá? Se esse material aqui geralmente tá no máximo R$25, você encontra na Amazon. Então eu acho que é uma boa pedida também pra dar de presente. Eu vou deixar aqui linkado embaixo o meu link da Amazon, caso você queira comprar pelo meu link, né, se você ficou com essa curiosidade, mas você não precisa comprar, tá, e muito menos pelo meu link, é só porque eu ganho uma comissão, mas a intenção aqui não é fazer você comprar um livro, e sim oferecer uma dica para vocês de leitura, então fica aí essa recomendação, porque eu de fato gostei muito desse quadrinho. Oi gente, eu liguei aqui no celular rapidinho, eu precisei fazer uma pausa no vídeo enquanto eu tava editando, por quê? Por dois motivos. Primeiro porque eu percebi que eu esqueci de pedir pra vocês se inscreverem, curtirem essas coisas. Eu sei, é um pouquinho chato as pessoas pedirem, mas faz diferença pra mim. Então se vocês querem garantir um presente de Natal, é só dar um like nesse vídeo ou então se inscrever, eu vou ficar muito feliz. E eu vou deixar, se você estiver vendo pela televisão, vai aparecer aqui um QR Code em algum canto, que você pode só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, e aí vai abrir direto um link pro meu canal no YouTube e vocês vão poder se inscrever super simples, super rápido. Mas o principal motivo de eu ter parado pra ter essa conversa com vocês nem é esse pedido, vocês vão me ajudar muito, vai ser um bom presente, mas é porque eu quero agradecer. Não sei se vocês conhecem, a Yara sempre tá aqui ou comentando, interagindo, ela me manda alguns mimos de presente e agora ela resolveu garantir o meu Natal. Não, gente, sério, olha isso. Olhem isso, cadê? Vocês estão vendo esse rostinho? Olha o que ela me deu de presente. Simplesmente ela me deu aquele box famosérrimo da Nova Fronteira que contém as principais obras de comédia, tragédia e peças históricas do Shakespeare. Então assim, Yara, você garantiu o meu Natal. Muito obrigada, de verdade, de coração, não só porque de vez em quando você me dá mimos, mas porque você me acompanha, você interage, você me ajuda muito, assim, enquanto criadora, sabe? É muito gratificante o seu engajamento, enfim, o seu retorno, sabe? O seu feedback. Então é isso, gente, era o que eu tinha pra dizer. Eu vou parar esse interlúdio e voltar pra gravação original, mas se você quiser me dar um presente, realmente, pelo menos um like no vídeo, tá? Vai me ajudar muito. Beijo. Então é isso, gente, eu tentei fazer esse livro ficar super curto. Se dependesse de mim, eu fazia livro falando de série, de filme, outros livros, eu já tenho um bom repertório de livros lidos de Natal, porque eu já falei, essa é a melhor época do ano pra mim, não tem outra. Talvez eu grave um outro vídeo de recomendações, me digam aí o que vocês acham, ou então se eu guardo essas ideias para o próximo ano, porque Natal tem todo ano. Mas fica de todo o coração essa dica pra vocês. Eu tenho um ritmo de gravação, né, e de edição um pouquinho mais lento, vocês sabem disso. Então, se eu não ver vocês até o Natal, eu desejo um Feliz Natal, mas eu espero pelo menos gravar um vlog, alguma coisa, sei lá. Mas enfim, de qualquer forma, Feliz Natal ou Feliz Fim de Ano, boas festas, enfim. Tchau, tchau!